Vamos sentar só um bocadinho. Olhem, hoje toca-me muito logo a primeira frase da passagem, da pequena passagem da carta aos Hebreus que nós escutámos hoje, que a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se vêem. A garantia dos bens que se esperam. O que é isto de garantia? Olhem, o exemplo mais simples, mas que todos conhecemos, não é? Quando alguém vai pedir dinheiro ao banco para alguma coisa, o banco ou pede uma garantia, ou pede um fiador, ou pede uma hipoteca de alguma coisa. No fundo é o mesmo, não é? Ou seja, se for uma hipoteca, uma garantia ou um fiador, no fundo o que é que tudo isso garante? Garante ao banco que se acontecer alguma coisa àquela pessoa, porque às vezes acontece, não é? Se acontecer alguma coisa àquela pessoa, o banco não perde o seu dinheiro. Essa é a garantia. E o autor da carta aos Hebreus diz: a fé é a garantia dos bens que se esperam. Meus amigos, a fé garante-nos. E garante-nos o quê? Não garante uma vida sem dificuldades, ou uma vida sem problemas. Olhem, não garante, e nós estamos a celebrar esta missa aqui na nossa igreja do Hospital dos Capuchos, e aqui vemos, diante do sofrimento e da doença, da condição de doença que muitos, ou melhor, que todos os que por aqui passam vivem, vemos que a fé não é uma garantia de uma vida sem doenças, sem problemas, porque aqui vemos, todos os dias, diariamente. Então que garantia é esta? É a garantia da comunhão com Deus. É a garantia do céu. Mas do céu que não é só para depois. Não é só para um momento em... Não. O céu que começa a viver-se agora. Na comunhão com Deus, agora. E na comunhão com os irmãos. Uns com os outros. E isso é o céu. Qual é o problema hoje que nós vemos no nosso mundo? É que já não há irmãos. E aqui o que eu quero dizer que já não há irmãos não é no sentido de que os pais já não têm mais do que um filho. Não é isso. Quando digo já não há irmãos hoje vivemos num mundo e numa sociedade muito individualista. Já não se quer viver em comunidade. Cada um por si. E aqui quando digo cada um por si, não é lutar uns com os outros nos negócios, disto aqui. Não, é cada um por si. Vivemos na nossa casa, no nosso apartamento, no que seja, passamos os dias, trabalho, mesmo nos trabalhos, pouca relação, para não dar muita confiança, para não haver problemas, porque às vezes damos muita confiança, pode parecer que haja problemas. Eu não estou a dizer que penso assim, eu só estou a dizer aquilo que muita gente pensa. E isto o que é que faz? Faz que nos vamos fechando. Faz que nos vamos fechando em nós mesmos, nas nossas coisas, e temos medo. E temos medo de abrir o nosso coração, de partilhar, de falar, de partilhar a vida. Mas o céu é isso. O que é a vida em comunidade? A vida em comunidade é já uma participação do céu. Olha, sabe o que é que faz falta hoje à igreja? Faz falta esta vida de comunidade. Porque somos... É tudo muito anónimo. É tudo muito anónimo. Por isso é que, depois da oração dos fiéis, eu costumo rezar por todos aqueles que vivem a sua condição de doença, é verdade, mas depois costumo fazer aqui um rol de nomes, né? Parece que é assim uns nomes que... Porquê? Porque são aqueles que já visitei pelo menos uma vez. Que são rostos concretos, pessoas concretas. Para rezarmos em comunidade. Para que não seja tudo muito, muito perdido no meio da massa.
quase assim como ao fermento, né? A minha mãe, quando cose, e dá lá umas morraças no pão, não, aquilo é massa, para fazer a massa, mas o fermento desaparece, né? Aquilo depois, temos a farinha, pomos um bocado de fermento, pomos água e começamos a amassar e o fermento desaparece. Mas nós não podemos desaparecer, porque somos pessoas. E porque se queremos estes bens, e já sabemos que os bens que se esperam é o céu, é a comunhão com Deus, mas isso vive-se agora. Vive-se agora porque é agora que nós somos chamados a viver a comunhão com Deus e é agora que nós somos chamados a viver a comunhão uns com os outros, porque são palavras de Jesus, não é? Amar a Deus e amar o próximo. Toda a lei se resume nisto, diz Jesus, não é? Amar a lei e amar o próximo. Amar a Deus, desculpem, e amar o próximo. Tudo isto é a nossa vida. E por isso somos chamados, caros irmãos, a ter fé. Se a temos, somos chamados como os apóstolos pediam a Jesus: ó Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E aqueles que estamos aqui, aqueles que nos seguem, ou que nos vão ver depois, se temos fé, todos os que estamos aqui, os que nos seguem, se temos fé, que no íntimo do nosso coração rezemos ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ou se procuramos a fé, ou continuemos a procurá-la e peçamos ao Senhor: Senhor, ajuda-me, dá-me a graça de ter fé. Ou se já a tivemos e por alguma situação ela se perdeu, porque há tantas situações na vida que nos fazem perder a fé, que não entre a dúvida, que a dúvida saia. E peço ao Senhor e peçamos ao Senhor também que o Senhor toque no coração todos aqueles que já a tiveram, mas que já a perderam, ou que está mais fraca. Está mais fraca porquê? Porque são situações da vida, por dificuldades. Os pés às vezes vão ganhando uns calos, né? Pelo andar, vão ganhando uns calos. Sabem que o nosso coração também ganha calos. Porquê? Por situações, por sofrimentos, por dificuldades, por encontros equivocados, no momento errado, com esta ou com aquela pessoa, e às vezes a fé vai-se. Peçamos ao Senhor que com o seu amor vá limpando. Eu já aqui contei aquela história das calças, né? do primeiro fato que os meus pais me compraram quando tinha 18 anos, e que naquela altura usava-se assim as calças assim com uma virada assim para cima, e eu, como só usava o fato ao domingo, depois ao fim para aí de um ano fui ver o que é que fui abrir aquela virada das calças e estava cheio de cotão, estava cheio de pó. É isto que acontece no nosso coração quando há um choque, quando se acumula ali um calo, uma parte mais dura, depois ali vai-se acumulando muita coisa. E muitas vezes vamos perdendo a fé, vamos perdendo aquele amor. Sabem, é por isso que Jesus diz no Evangelho que daqueles que são como crianças é o reino dos céus. Não é que nós temos que agora voltar a ser pequenos ou andar aqui a saltar e a pular como crianças, não é nada disso. É ser criança no coração. Porque uma criança não tem calos no coração. Uma criança tem um coração de carne, um coração puro, um coração que ama, um coração que quando vai ao colo da mãe e do pai não tem dúvidas e está ali, confiado. O coração do adulto, fruto da história, fruto de todo o caminho que já fez, fruto também dos problemas da vida, que a vida também nos traz e que é normal, vai perdendo aquela simplicidade da criança, vai perdendo aquela pureza da criança, e por isso vai ganhando calo, vai ganhando feridas, vai ganhando dificuldades, e por isso a fé também vai digamos assim, umas vezes vai perdendo a força na nossa vida, outras vezes perdemos. E hoje a carta aos Hebreus vem lembrar: a fé é a garantia dos bens que se esperam.
E depois te dá o exemplo de Abraão, né? Que este homem maravilhoso. Este homem maravilhoso que deixou tudo a ir atrás de uma promessa. E a promessa é: Abraão, eu vou-te dar uma descendência enorme, pá. Tu vais ter uma descendência enorme. E a mim, isto para mim é maravilhoso, porque Abraão, quando morreu, só tinha 2 filhos. O filho da sua mulher e o filho da escrava. Ou seja, Deus prometeu-lhe uma descendência enormíssima. Mas quando partiu, quando morreu, só tinha 2 filhos. Então, será que Deus se enganou? Será que Deus o enganou? E claro que o olhar humano diz: pois, enganou-o, porque ele não teve descendência assim grande, só teve 2 filhos. Caramba, é poucachinho. Podia ter um bocadinho mais, que Deus se enganou. Não. Nós continuamos a ser a descendência de Abraão. Ao longo da história da salvação, a quantidade, primeiro de judeus e depois agora dos cristãos, que também somos o novo povo de Deus, a quantidade de descendentes. Eu ontem tive a graça de dar à luz mais um descendente de Abraão, porque ontem batizei uma criança. Portanto, ontem tive a graça de dar à luz mais um descendente de Abraão. Abraão é do século XVIII. Século XVIII, mas antes de Jesus Cristo. Estamos a falar há 3.800 anos. E 3.800 anos depois, ou seja, quase 4.000 anos depois, o Senhor continua a cumprir a sua promessa a Abraão. Continua a dar-lhe descendência e mais descendência, como Deus lhe prometeu. Dar-te uma descendência tão grande como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E é assim que faz connosco. Às vezes não no tempo em que nós queremos ou que nós pensamos, mas abençoa a nossa vida. Derrama as suas graças e as suas bênçãos sobre nós. Por isso é importante que o nosso coração seja um coração de criança, um coração sem estar duro, para receber as graças do Senhor e reconhecê-las. Porque às vezes não é só receber, é reconhecer essas graças. Precisamos todos de escutar este salmo, né? Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. O que é a herança? A herança é uma coisa boa. A herança é... Está bem, eu sei que às vezes há chatices por causa da herança. Ainda no domingo passado, o Evangelho começava lá com um do meio da multidão que estava a escutar Jesus e diz: "O mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo." Sabemos que às vezes há turras e coisas por causa da herança. Nós sabemos isso. Agora, o que é a herança? A herança não é dinheiro, não são bens materiais, não é isso. A herança é a história. Os pais, quando deixam a herança aos filhos, muito ou pouco, não interessa, não estão a deixar dinheiro, não estão a deixar bens materiais, estão a deixar a sua história. Estão a deixar a sua história. Não é outra coisa. Depois os filhos fazem o que quiserem com essa história. Pronto, acabou-se. Mas os pais, quando deixam a herança aos filhos, muito ou pouca, nem que seja só um fio, estão a deixar a história. Não estão a deixar bens materiais, estão a deixar a história de uma vida. E às vezes muitas coisas já vêm dos avós e dos bisavós. É uma história. E deixamos essa herança aos filhos com amor, com carinho, com dedicação, porque queremos deixar. Agora, quem é que é a herança de Deus? Somos nós. O povo, feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A herança de Deus somos nós. Ou seja, nós somos a história de Deus. Nós somos a história de Deus, a história que Deus faz connosco. E Deus não nos quer mal. Deus não nos quer mortos. Deus não nos quer destruir a vida. Não, nós somos... Voltemos a... Nós somos a herança de Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Ou seja, Deus, por nós, faz uma história de vida. História essa que somos chamados a viver. Por isso, olhem, continuemos a celebrar
e que cada um de nós possa reconhecer na sua vida que é a história de Deus, que é amor de Deus. Cada um de nós possa reconhecer na sua vida que verdadeiramente o Senhor está a fazer esta história com Ele. E peçamos ao Senhor o dom e a graça da fé, para que com a fé tenhamos a garantia destes bens que esperamos, que sabemos que é a comunhão com Deus e que é o céu, e que começa já aqui na comunhão com os irmãos.